Bom, agora nós vamos entender o processo de fecundação, que nada mais é um processo no qual vai haver um encontro do gameta masculino, o espermatozoide, com o gameta feminino. Bom, na ovulação, aqui nós temos uma representação, né, do sistema reprodutor feminino, a vagina, o canal uterino, a cavidade uterina. Nós temos aqui as trombas de Falópio, né, com as suas fimbrias. Aqui a gente tem o útero e a parede do útero. O útero não, perdão, aqui a gente tem o ovário e aqui a parede do útero, né, o endométrio. Bom, aqui eu coloquei como essa bolinha aqui representando o ovócito secundário, né, que o ovário ele vai liberar no processo de ovogênese. E como é que vai ocorrer essa fecundação? Né, a gente sabe que quando o espermatozoide, deixa eu pegar um espermatozoide aqui, ele chega na vagina, é aí que esse espermatozoide ele vai ser ativado. Então, o espermatozoide ele vai ser guiado pela parede, né, uterina, em busca desse encontro com o óvulo. Enquanto o espermatozoide ele está nesse processo até a tuba uterina, e para encontrar o óvulo também ele está se movimentando lentamente, tá? Mas como é que ocorre? Vejam bem, esse processo de fecundação ele ocorre em algumas etapas, né? A primeira etapa eu já falei, quando o espermatozoide ele chega na vagina, que é a etapa de ativação e maturação do espermatozoide, esse espermatozoide ele vai ser ativado e ele é ativado na região cervical da vagina da mulher. Então, vão existir algumas substâncias que irão estimular o processo de maturação desse espermatozoide. A gente sabe que o sêmen, ele tem um pH, né, neutro, mais neutro para alcalino, enquanto a vagina, ela já tem um pH ácido. Então, muitos espermatozoides vão morrer ainda no canal vaginal. A gente sabe também que esse processo, né, de fecundação, ele ocorre na tuba uterina, como eu já falei, mais especificamente na parte de ampola. Bom, mas vamos lá, né? Existem outras etapas além dessa primeira etapa, que seria a etapa aqui de ativação do espermatozoide e a etapa de encontro, né, dos dois gametas, do espermatozoide com o ovócito secundário. Mas aí, caso o espermatozoide ele encontre esse ovócito secundário, é que a gente vai partir para a segunda etapa desse processo, que seria a etapa de reação acrossômica. E como é que acontece? Bom, aqui, né, nós temos representado um ovócito secundário com todas as suas estruturas, né? Aqui nós temos a corona radiata, nós temos a zona pelúcida e aqui nós temos o ovócito junto com seu núcleo. Bom, eu falei que o espermatozoide ele vai ser ativado aqui na vagina, né? Porém, esse caminho da vagina, do canal uterino, do útero, as trompas, até encontrar o ovócito secundário, é um caminho muito longo. Então, o espermatozoide ele precisa de substâncias, né, que o ovócito ele libere substâncias, que são substâncias quimiotáticas, que possam atraí-los. E quem vai liberar essas substâncias quimiotáticas vai ser exatamente a corona radiata. E aí o que acontece, né? Essa segunda etapa, ela só vai acontecer se o espermatozoide ele encontrar com o ovócito. Então, quando o espermatozoide ele encontra a camada radiata, que vai ser a primeira barreira que ele vai encontrar para poder ultrapassar e chegar até aqui, o acrossomo dele, né, que aqui na parte frontal da cabeça do espermatozoide, ele tem um acrossomo que foi formado lá pelo complexo de Golgi. Esse acrossomo ele é cheio de lisossomos que vão liberar proteínas, que mais especificamente enzimas, né, que vão digerir a corona radiata. E essas enzimas, elas são chamadas de fertilina. Então, quando esses espermatozoides eles chegam aqui, né, na camada radiata, eles vão começar a liberar essas fertilinas através de seus lisossomos, e
e aí essa camada ela vai começar a ser degradada. E o espermatozoide, dessa forma, ele vai conseguir chegar à zona mais interna, né, de separação entre ele e o ovócito, que seria a zona pelúcida. Bom, até então eu falei que aquilo que foi liberado aqui, né, do ovário, que foi isso aqui, eu falei que foi liberado o ovócito secundário. Esse ovócito secundário, a partir do momento que o espermatozoide ele encontra com a zona pelúcida, esse ovócito secundário ele vai ser chamado de óvulo, porque é nesse momento que há esse encontro dessas duas estruturas que o ovócito secundário ele vai terminar a sua meiose 2. Então, só a partir de aqui, desse processo, é que a gente pode dizer que nós temos um óvulo, tá? E aí, o que acontece? Quando o espermatozoide, ele chega na zona pelúcida, a gente vai ter outra etapa, que seria uma etapa de reconhecimento espécie específica. O que significa isso? Essa zona pelúcida, ela tem algumas proteínas. Ela é formada de glicoproteínas. E essas glicoproteínas, que são as proteínas ZP, são 3, né? ZP1, ZP2 e ZP3. Cada uma tem a sua função. A ZP2, por exemplo, ela vai manter esse espermatozoide ligado à zona pelúcida. A ZP3, por sua vez, ela vai impedir que os outros espermatozoides que estão tentando aqui, ó, entrar também na zona pelúcida e ficar fixo na zona pelúcida, ela vai impedir que isso ocorra. Então, vão acontecer vários eventos bioquímicos no interior dessa zona pelúcida que vai impedir que os outros espermatozoides também, mais de um espermatozoide, né, ele fique fixado a essa camada e consiga, dessa forma, adentrar no óvulo. Então, o que acontece? A ZP1, por sua vez, ela já vai ser a responsável por manter todo esse processo estável. Então, vamos lá. A gente tem a ZP1, que mantém tudo estável, a ZP2, que mantém um espermatozoide ligado à zona pelúcida, e a ZP3, que vai impedir que outros espermatozoides cheguem à zona pelúcida e se mantenham ligados a ela. Quando o espermatozoide, ele finalmente consegue entrar no ovócito, ele vai perder a sua cauda. A cauda dele era basicamente para ele se movimentar e chegar até esse processo aqui. Então, ele vai entrar nesse ovócito. Quando o espermatozoide chegar aí, a gente vai ter a fusão das membranas plasmáticas desses dois gametas. Então, isso vai ocorrer através da fusão de duas proteínas integrais, que é a integrina CD9 e a proteína exuma. Então, ela vai unir a membrana do óvulo e do espermatozoide. Depois disso, nós vamos ter uma junção, uma fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. E aí, esse óvulo, né, ao terminar de fazer sua meiose, ele gerou, quando ele terminou de fazer a meiose dele, e se tornou um óvulo, né, o ovócito, ele terminou de fazer a meiose, se tornou um óvulo, ele liberou duas células com a metade do número de cromossomos, né, com 23 cromossomos. Que a gente sabe que as células de gametas, né, germinativas, as células sexuais, elas possuem a metade do número de cromossomos. Então, quando esse ovócito ele terminou lá, né, a sua divisão, a sua meiose, ele gerou duas células, cada uma com o número de 23 cromossomos. Uma dessas células que ele gerou vai se degenerar. A outra célula, ela vai se ligar ao núcleo, né, do espermatozoide. E aí sim a gente vai ter a formação do zigoto, né, de um organismo, de um embrião com 26 cromossomos.